e manifestando a tua graça, a tua direção e também o teu poder, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos louvar o Senhor com 2 hinos da harpa, em nome de Jesus. A irmã Liene, venha louvar o Senhor, irmã, com 2 hinos da harpa no nome do Senhor Jesus Cristo. E com alegria no nosso coração, iremos todos juntos, como igreja, celebrar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Com 2 hinos congregacionais. Você que não trouxe a sua harpa cristã, acompanhe conosco no retroprojetor e nós glorificamos e engrandecemos o nome do Senhor. Nós temos aqui uma harpa, se a irmã precisar, mas a alegria no nosso coração é poder estar na casa do Senhor para celebrar e bendizer o seu santo nome. 2 hinos em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes, de podermos estar aqui nesta manhã. Vamos entoar o número 15 da nossa harpa cristã. Amém? Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Aleluia, Jesus. 308, vamos entoar. Aleluia, Jesus. 308. Aleluia, Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder para nos lavar e de todas manchas nos limpar. Todos que lavado for nesse sangue expiador, não mais teme a morte nem a dor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção e nos livra da vil tentação. Esse sangue tem valor, pois é preço do amor com que resgatou-nos o Senhor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder de preservar o fiel que a Deus quer agradar. Todo ouro é sem valor para pagar o gran favor do eterno e divino amor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só no sangue que nós vamos alcançar. Que nesta manhã o Senhor possa passar o sangue dele nas nossas vidas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Quem está vivo, diga amém. E quem está feliz, diz glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos estão mais felizes do que vivos, né? Vamos nos colocar em pé no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estaremos fazendo nesta manhã com muita alegria a leitura da palavra do Senhor. Amém? A leitura oficial no nome de Jesus. Eu quero convidar o diácono William para fazer essa leitura em nome de Jesus Cristo. E logo após, o diácono William vai estar apresentando as nossas vidas em oração para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Acompanhemos a leitura. Se você não tem a sua Bíblia, acompanhe aqui no retroprojetor. Mas é necessário e muito importante que todos, com reverência à palavra de Deus, façam a leitura no nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Amém? Glória a Deus. Feliz por mais uma vez poder estar presente, juntamente com os irmãos desse lugar, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Isaías 53, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: quem deu crédito à nossa pregação?
E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, uma vez mais, Senhor, estamos reunidos, Senhor, nesse lugar. Senhor, para prestar, Senhor, o culto, Senhor, de adoração, Senhor, reverência, Senhor, ao teu nome, papai querido. Senhor, clamamos, Senhor, e adoramos, Senhor, a Ti, Senhor, porque o Senhor é o único, Pai, digno de honra, de louvor e adoração, papai querido. Senhor, uma vez mais, Senhor, entra, Senhor, adentra, Senhor, o nosso coração, papai. Venha, Senhor, nos confrontar, Senhor, através da Tua palavra. Venha, Senhor, nos confortar, Senhor, venha nos curar. Venha, Senhor, libertar, Senhor, sarar, salvar, papai. Em nome de Jesus, através da Tua palavra, uma vez mais, Senhor, no dia de hoje. Papai, seja feita, Senhor, não a nossa, mas a Tua vontade, uma vez mais nesse dia. E assim glorificamos o Teu nome. Amém e amém. Aleluia. Com alegria no seu coração, pode tomar o seu assento no nome de Jesus. Nesta manhã, que o Senhor nos sustente na sua casa, na sua presença, e que o nome dele seja engrandecido. Amém? Meus amados irmãos, nós iremos ouvir também uma saudação através da vida da irmã Adriana, em nome de Jesus, e logo após a mais nova levita da casa do Senhor vai louvar o hino também, a irmã Raquel. Amém? Em nome de Jesus, a irmã Raquel vai estar adorando o nome do Senhor. A irmã Adriana, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Agradeço a oportunidade de poder exaltar o nome do Senhor, poder de falar a palavra de Deus, porque foi para isso que nós fomos chamados, para pregar o Evangelho, para fazer o ídolo do Senhor. E eu gostaria de ler com os irmãos em Lucas, no capítulo 4, nós lemos no círculo de oração, mas o Senhor falou comigo através desse texto. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 40 até o 44. Porque nós fomos chamados a pregar o Evangelho, a levar as boas novas, o ídolo do Senhor. Nós fomos tirados do lamaçal do pecado para a presença dEle, para que nós possamos ser usado por Ele, assim como Ele também, quando passou nesta terra, libertou, curou, e Ele disse que nós faríamos como Ele fez. Amém? Lucas capítulo 4, a partir do versículo 40, que diz assim: E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos
de várias doenças lhes traziam. Então ele, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os, não o deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. Mas a multidão o procurava. E chegando junto dele, eles o detinham para que não se ausentasse deles. O 43 diz assim: Ele, porém, lhe disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Ele pregava assim no templo, mas ele disse: Eu fui enviado para pregar o reino, o evangelho de Deus em outras cidades. Assim também como nós fomos chamados a pregar o evangelho do Senhor, a pregar o evangelho, a dizer a outras pessoas que ele cura. Como ele mesmo disse aqui, né? Ele mesmo, muitos eram trazidos diante dele para serem curados, para ser libertos de demônios, para serem transformados, para as suas vidas serem transformadas e renovadas. E isso não mudou. Continua da mesma maneira. Somente é que ele não está mais aqui, nesta terra. Mas ele está no meio de nós. Ele vive em nós. Ele nos deu autoridade, porque a sua palavra diz que ele nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar, para levar a sua palavra. Por isso que você, nesta manhã, você possa refletir que você é o evangelho vivo da palavra de Deus. Aonde você colocar a planta dos seus pés, lá Jesus está. Porque você foi chamado para isso. Que você não se deixe embaraçar por negócios dessa vida, assim como disse Paulo. Não fique embaraçado por nada, mas que você possa vir fazer o chamado, o ide do Senhor. Porque Ele nos tirou do lamaçal do pecado para nós fazermos a sua vontade. Não foi somente para ficarmos sentados. Sentamos sim para aprender. E depois lá fora, colocar em prática o evangelho de Cristo. Não se esqueça, porque ele mesmo disse: olha, eu fui chamado para outras cidades, para levar o evangelho de Deus. Porque para isso eu fui enviado. Para isso você foi salvo. Para pregar o reino de Deus. Nunca esqueça disso. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmã Raquel, com a oportunidade também de louvar o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Vamos ouvir a irmã Raquel e depois vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vou louvar com os irmãos hino 115. Em nome de Jesus, quem puder louvar comigo, louva. Eu estou nervosa. Amém. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar.
Aleluia. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. E nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor, com um objetivo. Amém? Glória a Jesus. Coisa boa, irmãos, é servir a Deus. Coisa boa é servir ao Senhor Jesus Cristo e é fazer algo para a obra do Senhor. Porque quando nós estávamos vivendo no mundo das trevas, nós tínhamos todo o prazer, irmãos, em sair. Nós tínhamos todo o prazer. Recebíamos um convite, irmãos, para fazer algo. E nós íamos correndo, nos preparávamos. Tudo era prazeroso e a gente o fazia com aquela alegria. Mas a gente voltava para casa e estávamos vazios. Mas quando nós fazemos algo para o Senhor, aleluia, o Senhor é aquele que nos recompensa no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, iremos contribuir também nesta manhã com esta obra, com a obra de Deus. Quero convidar, em nome do Senhor Jesus, irmã Sandra, por favor, venha fazer essa leitura referente à obra do Senhor. As irmãs, eu digo sempre que as irmãs aqui trabalham bastante, irmãos. E as irmãs estão trabalhando para a glória do Senhor Jesus. Amém? A irmã Sandra está fazendo esta leitura referente aos dízimos e também às ofertas. Logo após, a irmã Sandra pode orar em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoando a vida daqueles que são dizimistas, ofertantes. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. E se você não tem, o que o Senhor venha encher as suas mãos com a sua semente, no nome de Jesus. Amém? E em seguida a irmã Elza venha louvar o Senhor, apresentando o seu louvor também a Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. É um motivo de alegria, né, de estar aqui, de poder estar na casa do Senhor. Vamos fazer a oferta da casa do Senhor. Eu perdi minha página, mas eu quero dizer aos irmãos que é com muita alegria que nós devemos ofertar ao Senhor. Nós devemos dar, porque o Senhor que nos dá, é o Senhor que abre a porta para nós. Se nós temos o conforto aqui que Deus nos deu, porque eu creio que o Senhor não deixa faltar o pão de cada dia em nossas mesas. É Ele que nos dá, é Ele que abre as portas, é Ele que faz tudo por nós. Então, eu quero agradecer ao Senhor por este dia, pelo pão, pela casa, pelo cobertor, pela cama, por tudo. Porque a gente tem feito saídas e tem pessoas aí na rua, que dormem na rua, que são da terra, daqui, que tem diplomas, e não tem um trabalho, não tem uma casa. E nós, o Senhor, Ele tem nos dado, nós temos nossa casa, nós temos um cobertor, nós temos o pão de cada dia nas nossas mesas. E eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. E eu queria ler aqui Eu perdi a minha página, irmão, mas perdi mesmo. Me perdoe, vou achar ela. Vamos ler aqui, em 2 Tessalonicenses, versículo 23. Nós somos abençoados por Deus. Ele nos abençoa. Ele que provê tudo para nós. Então, nós devemos ser gratos e ofertar com alegria. Não porque sou forçada, não, mas porque é para o Senhor.
é para a casa do Senhor. Tudo que nós ofertamos ao Senhor serve para a obra do Senhor. Serve para o que você tem aqui. Para a cadeira que a gente senta, para a luz, para o ar-condicionado, para tudo. Então, tudo que a gente oferta aqui é para a obra do Senhor. E eu vou ler aqui em 2 Tessalonicenses, versículo 23, que fala assim: saudações e bênção. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todos o vosso espírito e alma, o corpo seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos dar o nosso melhor para o Senhor Jesus nesta manhã. Amém? Vamos orar. Senhor, quero te agradecer, Senhor, nesta manhã, porque deitamos e levantamos, Senhor, e estamos aqui respirando, porque o Senhor é dono da vida. O Senhor tem dado tudo para nós. O Senhor tem dado conforto. O Senhor tem dado pão. Senhor, quero te agradecer por cada um dos meus irmãos aqui presente, por aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar nossas vidas, nossos celeiros, que nunca falte o pão de cada dia. Abençoa, Senhor, aqueles que não têm um trabalho, que precisam. Senhor, abra as portas para eles, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por esta manhã, por nós estarmos aqui, pelas bênçãos que tu tem derramado na nossa vida. Que nós possamos, Senhor, te ofertar nessa manhã, com alegria, com amor, Senhor. Em nome de Jesus. E que nunca falte, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor. E que nós possamos, Senhor, abençoar a tua casa, Senhor, com alegria, com amor. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa 525. De refúgio à glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia, vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, o inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refugia, sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, o sim, em paz e santidade, toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entrou
as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo venceu. Amém. E se ele venceu, a igreja vence com ele. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós iremos louvar o Senhor antes de ouvir a palavra de Deus. Amém. Convido a todos a se colocarem em pé e com alegria nós iremos celebrar o nome santo e eterno do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele nos salvou e nós temos muito para agradecer a Deus. Primeiro, pela nossa salvação. E quem é grato a Deus, ele tem uma maneira de se expressar ao Senhor por aquilo que ele fez em sua vida. E uma das maneiras de agradecer a Deus pelo que ele é e pelo que ele fez é glorificando, é louvando, é exaltando. Por isso a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, aleluia, louve ao Senhor. E nesta manhã nós iremos celebrar juntamente com os nossos irmãos, engrandecendo, adorando o Senhor Jesus com um hino. E depois nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Continue orando para que o Senhor venha nos guardar, venha nos proteger. E que o nome dele seja glorificado no nome de Jesus. Amém? Irmão Isaac, aleluia, conduzindo a igreja em adoração no nome de Jesus.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Santo Espírito. A igreja louvando o Senhor. Aleluia. Vem encher. Peça ao Senhor para te encher nesta manhã. Sermos. Aleluia. Convide o Espírito Santo, convide. Santo. Aleluia. É o desejo do meu coração sermos inundados com... Aleluia, glória a Jesus. Quantos podem adorar o Senhor nesta manhã? Porque o Espírito Santo está aqui neste lugar. E aonde Ele está, aleluia, Ele tem liberdade para operar no nome de Jesus. Meus amados irmãos, aproveitando que nós estamos em pé, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus ao vosso coração, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, no capítulo de número 20, louvado seja Deus. Estaremos lendo alguns versículos para a nossa meditação nesta manhã, antes de celebrarmos a Santa Ceia. Amém? João, capítulo de número 20, a partir do versículo 1, assim nos diz a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão, Pedro, e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu, e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Amém. Era necessário
ressuscitar ele dentre os mortos. Repita comigo nesta manhã: Jesus ressuscitou. Curve a sua cabeça, Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã pela leitura da tua palavra e colocar, Senhor, o nosso coração nas tuas mãos, para que o Senhor continue falando às nossas almas nesta manhã. Através, ó Deus, da tua Santa Escritura, fale conosco, renova-nos, ó Pai. Age, Senhor, no meio da tua igreja, a fim do teu nome ser engrandecido. É o que nós lhe pedimos, ó Deus, e damos total liberdade para o teu Espírito agir em favor das nossas vidas neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, mas tome o seu assento com alegria, agradecendo a Jesus pelo que Ele é. Meus irmãos, capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João, vai contar a história do nosso Senhor Jesus Cristo no momento em que Ele ressurge de entre os mortos. O texto no capítulo 19 vai falar sobre a crucificação de Cristo. O texto no capítulo 19 fala da morte de Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele morre em uma sexta-feira. Ele entrega o seu espírito ao Senhor. E na cruz do Calvário, ele diz aquela famosa frase que arde no seu coração, dizendo: está tudo consumado. Glória a Deus. Tudo foi compreendido agora pelas nossas vidas, no momento em que Cristo diz: tudo está consumado, foi feito, deu certo, o sacrifício foi válido. Aleluia. Eu liberei perdão para o pecador. Tudo aconteceu porque o plano de Deus é perfeito. E Jesus Cristo não era o plano B, como alguns anunciam. Jesus Cristo, ele não veio à terra porque Adão caiu, Adão pecou. Adão pecou, irmãos, lá no Éden, mas no céu, Jesus de Nazaré já estava destinado a descer a esta terra. Jesus não é o plano B, irmãos. Jesus é o projeto oficial de Deus para resgatar as nossas vidas. Então não foi por acaso, louvado seja Deus. Não é uma consequência este plano de Jesus Cristo morrer pelas nossas vidas. Sempre existiu na presença de Deus. Aleluia. O que aconteceu foi que ele desceu e viveu entre os homens. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E ele agora, irmãos, depois de cumprir tudo nesta terra, ele foi julgado de forma indigna, ele foi julgado de forma injusta, mas naquela sexta-feira algo aconteceu. Aleluia. Na cruz do Calvário ele entrega o seu espírito. E a Bíblia diz que ele era aquele que foi julgado e a sua cruz estava no meio. Glória a Deus. Aleluia. A cruz não foi feita para Jesus. Nós sabemos e conhecemos a história que existia um homicida, um ladrão, um amontoador chamado Barrabás. E o povo tinha um costume na época da Páscoa. Eles pediam e era liberado alguém, louvado seja Deus. E quando perguntaram, glória a Jesus, o que nós vamos fazer com o Senhor? O que nós iremos fazer com este homem que vocês estão acusando, louvado seja Deus? E a Bíblia vai nos contar que eles disseram, solte Barrabás e crucifique a Jesus Cristo. Aleluia. E Barrabás, irmãos, de uma forma maravilhosa, eu digo maravilhosa, porque esse Barrabás que é pregado das Santas Escrituras, ele é você e ele é eu,
louvado seja Deus. Por que eu sou Barrabás? Porque eu era destinado a morrer, mas Jesus Cristo pegou o meu lugar na cruz do Calvário, louvado seja Deus. A gente crucifica Barrabás, a gente critica Barrabás, a gente diz quem era para morrer era Barrabás. O que aconteceu naquela sexta-feira foi algo injusto, mas meus queridos irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a igreja desta manhã. Não foi injustiça, foi o plano de Deus se concretizando naquela noite para que o nome do Senhor fosse glorificado. Barrabás é o exemplo, aleluia. É a simbologia de um homem que tinha todos os pecados e estava condenado à morte, como você e como eu. Mas Cristo, o enviado de Deus, morreu em seu lugar. Aleluia! E o texto diz, irmãos, que Jesus estava na cruz do meio. E quando chega a hora dele entregar o seu espírito, ele agora, irmãos, está naquela cruz. O seu corpo está ali estendido. E retiram os outros. Louvado seja Deus. Mas existia uma palavra, existia uma profecia, existia uma mensagem que perdurava, onde dizia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Porque a habilidade dos romanos, o que os romanos tinham como costume era quebrar os ossos daqueles que foram crucificados. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele desceu daquela cruz com seu corpo intacto. Porque antes de quebrar os ossos do Senhor, um senador, por nome de José, de Arimateia, juntamente com Nicodemos, que foi ver Jesus à noite. O texto no capítulo 19 diz que eles eram discípulos do Senhor. Eles não apareciam, muitas das vezes. Eles não tinham seus rostos explanados, mas eles eram discípulos de Cristo. E quem é discípulo de Cristo, quando uma situação precisa ser resolvida, ele está ali. Glorificado seja Deus. E no momento, irmãos, aonde todos abandonaram o Senhor, e o corpo dele estava ali na cruz, José de Arimateia tem uma ideia. Aleluia. Eu não pude fazer nada pelo Senhor em relação à sua morte. Mas o meu desejo, glória a Deus, é cuidar do seu corpo. Aleluia. Irmãos, Deus tem uma mensagem para as nossas vidas nesta manhã. Glória a Jesus. Nós precisamos despertar no nosso coração e na nossa alma o desejo de cuidar do corpo de Cristo. E hoje o corpo de Cristo não é um corpo humano, mas é a igreja do Senhor, louvado seja Deus. Irmão José de Arimateia tinha preocupação que durante a vida ele ficou escondido. Durante a vida ele não apareceu, durante a vida ele não foi enviado, mas quando Jesus morreu, ele disse: eu preciso fazer alguma coisa, glória a Deus. Que o Senhor venha nos despertar nesta manhã para o cuidado com a sua igreja. A igreja é hoje o corpo de Cristo, e eu estou nesta manhã dizendo: Pai, eu preciso fazer mais para a tua igreja, eu preciso ter um cuidado especial para o corpo de Cristo. Você pode engrandecer o nome do Senhor? E o texto diz, irmãos, que Pilatos permitiu. Porque quando Deus está no controle, aleluia, Pilatos poderia dizer não. Ele foi julgado, ele morreu na cruz do Calvário, ele vai ter que descer como os outros, aleluia. Mas Jesus era o Filho de Deus. Ele não era qualquer um.
e existia uma palavra, que os seus ossos não seriam quebrados. E o texto diz, irmãos, que Pilatos permite José de Arimateia pegar o corpo de Cristo. E o texto diz que ele agora envolve ele em lençóis. Coloca o corpo de Cristo com todo cuidado, com toda alegria, dentro de um sepulcro novo. Era um túmulo que ninguém ainda tinha estreado. E foi ali, irmãos, que José de Arimateia guardou o Senhor Jesus. Porque depois da morte de Cristo, já era sexta-feira, irmãos, em Israel. Depois das 6 horas da tarde, já é considerado sábado. E no sábado não poderia se fazer nada. É o sabate. É o momento onde o povo de Israel, o povo judeu, guardava. Os judeus guardam até hoje o dia de sábado. E depois da sexta-feira, depois do pôr do sol, eles não poderiam cuidar do corpo do Senhor. Então a ideia de José de Arimateia e de Nicodemos é: a gente vai envolver o corpo do Senhor em lençóis, nós vamos colocar neste sepulcro, e no domingo, pela manhã, a gente volta e cuida do corpo do Senhor. Amém, igreja? Esse era o projeto humano, glória a Deus. Mas nem todas as vezes, e graças a Deus por isso, o meu projeto e o meu plano, o que eu tracei no papel dá certo, glória a Deus. Louve o nome do Senhor nesta manhã, porque quem sabe o teu projeto deu errado, e eu glorifico a Deus por isso. Porque o teu projeto pode ter dado errado, mas o projeto de Deus ainda está de pé. Aleluia! E o texto diz, irmãos, que eles envolvem, colocam ele no túmulo, e no domingo pela manhã, antes de José de Arimateia chegar lá, já tinha chegado 2 mulheres, glória a Deus. As Marias, elas queriam tanto cuidar do corpo de Jesus, irmã. Irmãos, como é bom a gente ser despertado, a gente ser chacoalhado e dizer: eu preciso ter a consciência que eu preciso cuidar do corpo. Aleluia. E o texto diz, irmãos, que elas foram lá. Já era domingo pela manhã. O corpo já poderia ser cuidado. Mas quando elas chegam lá, a pedra tinha sido removida. Aleluia. O sepulcro estava aberto e a pedra já não estava na frente. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, era projeto de Deus. Era plano de Deus. E o texto diz que agora elas não veem o corpo do Senhor, mas elas recebem uma mensagem: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E elas voltam para a cidade onde os discípulos estavam, e elas agora trazem essa mensagem: o nosso Senhor Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. E os discípulos, irmãos, eles agora vão lá para testar com seus próprios olhos, para experimentar o que estava acontecendo. E 2 deles se destacam: Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, que é o discípulo João. E o texto diz, irmãos, que no momento em que eles ouvem essa notícia, eles saem correndo. E correm, até em certo momento, Pedro, por algum motivo, para, e o discípulo a quem Jesus amava continua correndo. E o texto diz que ele chega primeiro. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 4, diz assim: ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Glória a Deus.
Só que o evangelho, aleluia, não é de quem chega primeiro. O evangelho não é uma corrida olímpica, aonde tem medalha para quem chega primeiro, segundo e terceiro, e recebe ouro, prata e bronze. O evangelho do Senhor não é para quem chega primeiro, é para quem chega. Aleluia. E o texto diz, irmãos, que esse discípulo a quem Jesus amada chegou primeiro, mas o evangelho não é competição. O evangelho não é para romper a barreira primeiro. O evangelho é para quem chega. Aleluia. Ele chegou primeiro, mas não entrou. Aleluia. Ele chegou lá, ele observou e não teve coragem de entrar. Mas Pedro, glória a Deus, ele chegou por último. Aleluia. Mas ele teve ousadia para entrar no sepulcro. E foi o primeiro homem a entender, aleluia, que o lenço estava dobrado à parte, os lençóis estavam em outro lugar, e ele disse, ele não está mais aqui. Aleluia! O evangelho não é para quem chega primeiro, mas o evangelho é para quem chega, louvado seja Deus. Nós não somos israelitas, nós não somos judeus, mas, louvado seja Deus, fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo. Irmãos, você não era o primeiro, mas você vai chegar lá no nome de Jesus. Você não faz parte da nação escolhida por Deus, mas você chega lá em nome de Jesus. Você não foi escolhido primeiro, mas você teve ousadia para entrar na presença do Senhor nesta manhã. Aleluia! E o texto diz, irmãos, que ele entra, ele tem coragem de entrar. E o texto diz, irmãos, aleluia, glória a Deus, que depois que Pedro entrou, versículo de número 8, entrou também o outro discípulo. Irmãos, guarde isso que eu vou falar no mais escondido lugar do teu coração. Existem pessoas que estão apenas observando você e aguardando você tomar uma atitude. Porque quando você entrar, ela vai entrar também. Quando você se mergulhar, ela irá mergulhar também. Quando você se decidir, ela vai se decidir também. Então, nesta manhã, é uma manhã de decisão, louvado seja Deus. Porque quando você entrar, alguém vai entrar depois de você. Aleluia. Existem pessoas que estão somente aguardando você fazer para que elas possam fazer também. E Deus te trouxe aqui nesta manhã, neste culto de Santa Ceia, para celebrar em memorial a morte e a ressurreição de Cristo, mas para dizer para você, aleluia, você tem autorização para entrar. Você tem autoridade para entrar na minha presença e testemunhar que eu não estou mais morto. Eu vivo, eu vivo, eu vivo. Jesus está vivo, louvado seja Deus. E somente o povo de Deus pode contemplar essa maravilha. Para o mundo, Jesus está morto. Para as outras religiões, ele era apenas um homem. Mas para a igreja, para a noiva de Cristo, para o corpo de Cristo, ele é o Filho de Deus e está vivo. Aleluia! Jesus está vivo, irmãos. E porque ele vive, nós podemos nos alegrar. Porque ele vive, nós podemos entrar na sua presença. E tem mais uma coisa que eu quero dizer antes de encerrar. Quando Jesus, em João capítulo 11, ele ressuscita também uma pessoa. Os irmãos lembram dele? Lázaro. Lázaro estava há 4 dias dentro daquele túmulo.
E Jesus, ele chega ali e vê aquele alvoroço. E nós sabemos que Jesus disse para aquela multidão: tire a pedra. E na ressurreição de Lázaro, foi necessário, foi preciso, teve que acontecer. Os homens retiraram a pedra. Mas na ressurreição de Cristo, na ressurreição do nosso Senhor, quando aquelas mulheres chegaram lá, a pedra já estava removida. Aleluia! Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus não precisa de nós. Somos nós que dependemos de Deus. Aleluia! Eu adorando, Ele continua sendo Deus. Eu agradecendo, Ele continua sendo Deus. E se eu deixar de adorar, Ele também continua sendo Deus. Porque não é Ele que depende de mim, mas somos nós que dependemos sempre, sempre, sempre dEle e da sua graça. Aleluia! É por isso que nesta manhã o Senhor nos reúne, para que o nome dEle seja glorificado. E eu venha reconhecer que eu preciso ter um cuidado especial para com o corpo de Cristo. Eu não sei, aleluia, qual é o nível de despertamento que você está vivendo nos dias de hoje, mas que você seja levantado como um José de Arimateia nesta cidade, para cuidar do corpo de Cristo. Aleluia! Meus amados irmãos, e o texto diz que até naquele instante eles não tinham compreendido a Escritura, mas a partir daquele momento, aleluia, eles viram que era necessário. Aleluia. Existem situações que são necessárias na nossa vida, irmãos. Aleluia. Não murmure. Não reclame. Existem situações que são necessárias para que algo venha ressuscitar. Aleluia. E o nome de Jesus seja glorificado. Se coloque de pé nesta manhã no nome de Jesus. Aleluia. Deus está neste lugar. E nós cremos na sua palavra, que Ele nos reuniu para dizer: eu preciso entregar esta mensagem para a igreja. E eu estou levantando nesta manhã. Eu estou despertando homens e mulheres que têm o cuidado de cuidar do corpo de Cristo. Mas não se preocupe, aleluia, porque o nosso Senhor não é como eu e como você. Ele não é ingrato, Ele não é injusto. Tudo que nós fazemos para o Senhor, todo louvor que a gente louva a Deus, tudo que nós fazemos para Deus, aleluia, Ele tem anotado no seu memorial. Aleluia! E nós iremos orar nesta manhã, antes de celebrar a Santa Ceia do Senhor. E é um momento, irmãos, é uma palavra, é uma mensagem de meditação. Glória a Deus. Como está a minha vida espiritual? E o que eu posso fazer para edificar o corpo de Cristo? Como eu posso ser útil? Louvado seja Deus. Você quer ser útil? Cuide do corpo de Cristo. Aleluia. Irmãos, os soldados romanos iriam quebrar. Aleluia. Você não foi chamado para quebrar nada. Você foi chamado para unir. Aleluia. Você não foi chamado para separar. O papel de divisão, Satanás já faz ele muito bem, irmãos. Você foi chamado para ser uma bênção nas mãos de Deus. Você foi chamado para cuidar do corpo do Senhor. Então não dê brecha, não dê situação, aleluia, para que você venha quebrar o corpo de Cristo. Pelo contrário,
Deus trouxe você aqui nesta manhã para dizer: você é uma bênção nas minhas mãos. E as bênçãos pacificadores, homens e mulheres de Deus, não quebram o corpo de Cristo. Eles trazem a união para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu quero orar pelas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo, e com alegria no nosso coração, nós iremos declarar para Deus que nós queremos ser mais cuidadosos com o corpo do Senhor. Não é cuidado com a minha vida, não. Não é cuidado com a minha família, não, não é isso. É cuidado com o corpo do Senhor. Aleluia! Podemos orar? Aleluia! Quem quer cuidar do corpo de Cristo, diga amém. Quem quer ser mais cuidadoso com as coisas de Deus, diga amém. Porque Deus tem cuidado tão bem de você, irmãos. Ah, como Deus tem cuidado de você. Como Deus tem sido fiel sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Existem pessoas, irmãos, que não era para terminar o ano de 2026 vivas. Aleluia. Mas pelo cuidado de Deus, o Senhor dá livramento para a sua saúde, no nome de Jesus. Deus entra com providência, desentupindo todas as artérias do seu corpo. Todos os ataques que eram para acontecer, tudo que era para acontecer na sua saúde, Deus está colocando por terra nesta manhã. No poder que há no nome de Jesus. Deus tem cuidado de você. Agora seja cuidadoso para o corpo de Cristo. E tenha certeza que Ele vai te dar autoridade para entrar, aleluia, aonde ninguém entrou. Glória a Deus. Jesus está aqui. Pai celestial e Deus de maravilha, nós queremos celebrar e bendizer o teu santo nome nesta manhã, Senhor. Depois desta palavra, queremos reconhecer que somos homens falhos, homens negligentes, em relação ao teu corpo, em relação à tua igreja. Mas nós estamos aqui, Senhor, na condição de homens carentes e necessitados da tua graça. Senhor, obrigado pela tua palavra. E nesta manhã, Senhor, desperte as nossas vidas. Comece, Deus, neste momento a derramar da graça do teu Espírito sobre nós. E que haja o despertar, Senhor, do nosso coração, Senhor, de dentro para fora. Abra, Deus, os nossos olhos espirituais deste momento. Abençoe, ó Pai, com toda a sorte de bênção a tua igreja. E que nesse despertar, Senhor, venhamos ter um cuidado especial com a tua casa. Venhamos ter um cuidado especial com as coisas de Deus. Venhamos ter um cuidado especial. Som. Testando, som. Está sendo lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de maravilha, abençoe esta obra no nome de Jesus. Salvando os perdidos, visitando os enfermos, trazendo de volta os afastados da tua casa, indo de encontro àqueles que têm pedido graça, aqueles que têm clamado pelos dons espirituais. Deus, nesta manhã, no nome de Jesus, na autoridade da tua palavra, eu ministro sobre a tua igreja a autoridade para entrar na tua presença, autoridade para fazer a tua obra, autoridade para que o teu nome seja engrandecido. Ah, Senhor, nesta manhã nós entendemos que nós não fomos chamados para quebrar e desfazer, mas fomos chamados para juntar, fomos chamados para multiplicar, fomos chamados para dar frutos e que esse fruto permaneça para a glória e honra do nome de Jesus. E a igreja diga amém. A igreja diga amém. E a igreja diz graças a Deus. Aleluia. O corpo de Jesus, ele requer alguns cuidados.
E Deus trouxe você aqui nesta manhã. Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer aos nossos corações, aleluia, há espaço e é tempo, aleluia, de arregaçar as nossas mangas, de estender as nossas mãos e dizer, Senhor, eu preciso cuidar mais do teu corpo no nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós iremos, com alegria no nosso coração, celebrar a ceia do Senhor. Para isso eu convido a igreja que está em pé, a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, enquanto os obreiros se aproximam para estar nos auxiliando no serviço da Santa Ceia. Eu quero ler um texto aos nossos corações, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe em juízo para si. Eis a razão. Porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Glória a Jesus. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, participa da Santa Ceia aqueles que foram batizados nas águas e estão em comunhão com a igreja de Cristo, estão em comunhão com o pastor, estão em comunhão com o seu irmão. E assim nós podemos nos alegrar neste grande memorial. Antes de partirmos o pão e também de estar orando pelo cálice, nós temos um serviço a fazer, que é receber novos membros em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos recebendo com alegria, depois do casamento dos nossos irmãos ontem, amém, que foi uma bênção, o irmão Brian e também a irmã Raquel, amém? Vem aqui, irmão Brian e também a irmã Raquel, em nome do Senhor Jesus. Irmão Brian, irmã Raquel, e quero convidar também a irmã Cristiane, amém? Amém? Vem aqui na frente, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tenho aqui a ficha de membro dos irmãos e nós estaremos orando por eles. A irmã Cristiane, que tem sobre a sua responsabilidade, também a Isabelle e a Luiz. Amém? Vamos entregar aqui a ficha de membro. Podemos ficar aqui? Vamos ficar aqui. Irmã Cristiane. Amém? Vem aqui, irmão Brian. Irmã Cristiane. Amém? Aqui está, então, os nossos irmãos, amém? Você pode virar a ficha para lá, para que todos vejam que vocês preencheram, amém? Em nome de Jesus. Eles já estão conosco, né, há alguns meses, na verdade,
e tomaram a decisão. Os nossos irmãos se casaram ontem e agora estão alegres na presença do Senhor. A irmã Cristiane também está conosco há algum tempo e hoje está sendo recebida oficialmente como membro desta casa para a glória do Senhor Jesus. Amém? Nós iremos fazer esta oração agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos e no tempo que eles estiverem aqui, que sejam bênção para esta igreja e sejam abençoados pelas nossas vidas também. Amém? Então vamos orar no nome de Jesus. Pai celestial e Deus de maravilha, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida da irmã Cristiane, pela vida do irmão Brian, pela vida da irmã Raquel, pelos filhos, ó Deus, que o Senhor tem colocado sobre as suas responsabilidades. Abençoe com toda a sorte de bênção estas famílias, Senhor. Que as mãos do Senhor Jesus Cristo sejam de forma, Senhor, concreta e poderosa sobre a vida dos nossos irmãos. Abençoe com toda a sorte de bênção, cobrindo com teu sangue. E a partir deste momento, Deus, fazem parte desta casa, membrando neste corpo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Cuide deles, Senhor. Guarde, Deus, estas famílias. Estende as tuas mãos e que eles sejam bênçãos a fim de produzir frutos em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Deus os abençoe. Uma salva de palmas para Jesus, pela vida dos nossos irmãos. Podemos tirar uma foto abençoada em nome de Jesus.